É possível fazer um sagu diet? Venha comigo, me acompanhe que nós vamos ver. Claro que é possível, né? Hoje a gente consegue converter tudo. Essa sobremesa eu conheci num restaurante árabe, a completa, porque o sagu nós já comíamos ele simples, só feito com suco de uva, suco de morango ou até vinho. Mas ele é servido com um creme em cima, um creme tradicional, um creme amarelo, que fica delicioso quando você serve em cima desse sagu. Vamos ao passo a passo dessa sobremesa hoje. Para o sagu nós vamos precisar aí de água fervente. Eu não posso colocar o sagu sem que a água esteja fervendo, porque senão ele vai desandar. Então eu coloquei aí 2 litros de água para ferver. Quando abrir fervura, eu vou colocar 2 xícaras cheias de sagu. Vamos aguardar então a água ferver para colocar o nosso sagu dentro da água. Esse será o primeiro processo. Então lembrando que o sagu tem 3 etapas. A primeira etapa a gente coloca o sagu na água fervente. Quando estiver quase que transparente, a gente vai colocar ele numa peneira, vai lavá-lo e aí a gente vai voltá-lo para a panela. Nesse momento aí a gente vai temperá-lo. Eu, como vou fazer diet, vou utilizar um Clyde de uva, que ele já é adoçado, eu não vou precisar colocar adoçante. E aí vou colocar mais um copo de suco de uva integral com meio copo de vinho, só para dar um gosto do vinho. A intenção aqui não é fazer o sagu de vinho, mas para ficar parecido a gente vai colocar um pouquinho de vinho, mesmo que seco, porque ele não contém açúcar. E a terceira etapa do sagu, a gente deixa ele esfriar depois de pronto. Vamos fazer um creme amarelo, que vai leite condensado, creme de leite. Vamos utilizar tudo desnatado. Vou dar todos os passos direitinho e esse creme a gente vai servir em cima do sagu. Após ele estiver gelado, tanto o creme quanto o sagu, na hora de servir a gente coloca uma porção do creme em cima do sagu. Veja só, nesse momento a água está começando a ferver. Então é nesse momento que eu entro com o sagu. Eu não posso ficar mexendo muito, porque senão as bolinhas podem se dissolver. Mas de vez em quando a gente vai dar uma mexidinha para que elas não se grudem uma nas outras. Vamos deixar cozinhando por mais ou menos 15 minutos e aí ele já começa a ficar com um aspecto de transparente as bolinhas. Próxima etapa, após o sagu cozido, nós vamos colocar ele numa peneira e nós vamos lavá-lo para tirar toda a goma dele. Ele ainda não está totalmente transparente, mas não tem problema. Tem que jogar bastante água para sair toda essa goma. Então, após a gente ter lavado o sagu, agora a gente vai voltar ele para a panela para poder temperá-lo e colocar
o restante dos ingredientes. Como disse, eu vou usar um Clyde de uva. Eu voltei o sagu agora para a panela e eu já dissolvi o Clyde em mais ou menos meio litro de água. Eu não posso colocar 1 litro porque senão o Clyde não vai ficar tão doce. Então, vamos colocar o meio litro do Clyde e já vamos acender o fogo. Eu vou colocar mais suco de uva integral. Eu tô botando um copo de 200 ml e mais mais meia xícara de vinho. Esse vinho ele é seco. É só para dar um gostinho de que o sagu é de vinho, que na verdade a gente está fazendo algo que é diet e a gente não quer utilizar o álcool também. Então é só para dar um gostinho que é um sagu de vinho. Vamos deixar agora ferver até as bolinhas ficarem mais um pouquinho transparentes. A hora que abrir a fervura, eu já posso desligar e deixar descansar. Aí quando tiver frio, eu posso já deixar ele em taças separadas ou colocar num refratário. Após esfriar, vai para a geladeira. E aí a gente vai fazer o último passo, que seria o creme branco, que será colocado em cima. No sagu eu vou colocar 1 pau de canela, 3 anis estrelados e 5 cravinhos. Uma coisa interessante a se notar é que as bolinhas, se fazendo nesse processo de depois cortando com água fria o cozimento, elas ficam bem maiores. Então a sobremesa fica muito mais gostosa, porque as bolinhas elas se destacam, elas ficam bem grandes. Como a gente lavou e retirou todo o excesso da goma, então ela vai ficar com mais caldo na hora que você for servir. Porque a maioria das pessoas gostam de sagu com mais caldo. A outra dica é o seguinte, eu vou desligar o fogo agora. Ela não está totalmente transparente, mas não há necessidade. Eu vou desligar o fogo e vou deixar ela aqui dentro, vou tapar a panela e ela vai ficar um pouco mais transparente nesse tempo que ela ficar no cozimento.